Fala galera, estamos começando aqui mais um Podcast Wave, seja muito bem-vindo. E hoje, né, como sempre, sempre mais um convidado, né, com muito conhecimento para compartilhar aqui com a gente poder aprender muito, né, com esse segmento que eu também não conheço. E você que está em casa, se não conhecer, vai aprender, vai entender tudo e sair daqui com muito conhecimento para poder aplicar. Eu sou o Thiago Mansano e estamos começando aqui o Podcast Wave. E hoje eu estou aqui com ela, que é especialista em amadurecimento feminino, Cecília Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui e passar esse conhecimento para frente. É isso aí, vamos para cima, vamos começar aqui então. Assuntos bem legais pra gente tratar hoje, né? Polêmicos também, talvez, né? Eu acho que tem muitas pessoas que muitas vezes não entendem, né? Do que se trata isso, né? Qual que é o papel do homem e da mulher? Tem um papel, não tem um papel, tá certo, tá errado? E hoje quero aprender contigo também sobre esse universo, né? Então vamos lá. É isso aí. Pode se apresentar para a galera que está em casa, fala um pouquinho sobre você, quem é a Cecília. Então, eu sou psicóloga e sempre gostei muito dessa área de amadurecimento. Porque Legal. eu já fui uma pessoa, uma mulher muito imatura. Então eu aprendi mesmo como elas dizem, né, no lugar, estive nesse lugar para falar ensinar o que eu ensino hoje. Então eu já fui uma pessoa desordenada, já fui uma pessoa imatura, já fui uma pessoa o contrário do que eu ensino hoje, né? Hoje eu ensino sobre como ser uma mulher madura, feminina, e eu já fui exatamente o oposto, uma mulher imatura, masculina, bem feminista, bem sem regra. Entendi. Né? Porque eu falo que a nossa geração é a geração da experimentação e a geração das possibilidades. Então, quanto mais você experimentar, mais interessante você é. Então, você começa a relativizar tudo e quem começa a relativizar tudo começa a perder alguns princípios, porque não tem uma hierarquia certa para seguir, né? Não tem norma, não tem regra. E aí, nisso, você vai entrando num vazio muito grande. Então, eu já estive nesse lugar, assim, de ter uma vida desordenada mesmo. E aí, fui entendendo que isso era muito ruim, principalmente quando a gente começa a entender a natureza das coisas, né? Quando a gente começa a olhar para a natureza humana com valores. Então, Legal. Foi através disso que eu fui percebendo que não era só eu, né? A massa, assim, das pessoas hoje em dia, porque o mundo, de fato, está com os valores muito invertidos. A maioria das pessoas estão assim, né, com valores muito invertidos, muito desordenadas, muito perdidas, muito vazias. Não é à toa que o índice de depressão aumentou, o índice de ansiedade, de suicídio até. Então, foi nisso que eu já estudava psicologia, mas eu decidi ir para essa área de amadurecimento por isso. Entendi. Então, só para a gente entender do que a gente vai ver aqui hoje nesse episódio, né? Então, basicamente, esse amadurecimento feminino é que, na sua concepção, a mulher tem um papel dentro da sociedade, um papel enquanto mulher, e você ensina as mulheres a como se posicionar dentro desse papel, é isso? Isso. Eu falo que o que eu ensino não é nada de novo, porque é o que está dentro da nossa própria natureza. Entendi. Então, se o homem e a mulher têm a natureza diferente, quer dizer que cada um tem uma aptidão melhor para alguma coisa. Entendi. Não é que não possa. Entendi. Né? A mulher ela consegue ser independente e viver sozinha. O homem também. Mas quando cada um exerce melhor aquilo que a própria natureza predispõe, né, de forma mais forte para cada um, quando eles se unem com mais completude mesmo. Entendi. Então, eu acho que isso está muito relativizado hoje. E aí a mulher não sabe qual que é a função dela. Aí muitas vezes ela anula um homem ou passa por cima do homem. E o homem também, por não saber a função dele, ter muito medo de que qualquer coisa é machismo, ele começa a entrar para um lugar de excesso de passividade. Então ele começa a se anular. E aí o relacionamento não funciona e cada um fica se sentindo anulado ou sobrecarregado. Entendi. Então hoje vamos falar muito aí sobre relacionamento, o papel natural, vamos dizer assim, de cada gênero, né? Amadurecimento, o que mais que a pessoa que assiste esse episódio hoje pode esperar nesse conteúdo? Entender melhor sobre o papel da mulher, a feminilidade e a masculinidade, né? Como que um relacionamento maduro funciona. Legal, show de bola. Só dá uma arrumadinha aqui no microfone para deixar ali. Isso aí, perfeito. Então é isso, ó, e pra gente poder começar aqui esse episódio, eu não posso deixar de falar
dos nossos apoiadores, né? Das pessoas que fazem esse canal aqui acontecer, né? De que estão apoiando esse nosso projeto e que confiam no nosso trabalho. E da mesma forma, eu também confio no trabalho das pessoas que estão aqui, como eu falo toda semana, né? Cada pessoa que a gente traz, cada empresa que está aqui apoiando aqui o nosso podcast, né? Apoiando esse movimento, são também empresas que a gente consome, que a gente conhece de perto, né? E por isso que a gente tem aqui como apoiador, porque não é só chegar e falar assim, eu quero ser apoiador do podcast. Precisa ser uma empresa que faz um trabalho sério, né? Senão não faz sentido. Imagina, eu vou ficar aqui falando de uma empresa e não faz sentido, a empresa não é legal, né? Engana as pessoas. Sim. Então a gente tem esse cuidado aqui. Então, falando aqui da Higieniza 013, se você precisa higienizar, se você precisa impermeabilizar aí o teu estofado, teu sofá, colchão, cadeira, né? Precisa lavar seu tapete, Higieniza 013 está aqui para te ajudar. Tem o serviço de impermeabilização que protege o teu estofado aí até por 1 ano contra líquidos, sujeiras. Então fica só superficialmente ali, não entra na espuma e deixando o teu sofá aí limpinho. Temos também aqui o Pareja Burger, então, que é o nosso patrocinador aqui de hambúrguer, que hoje, como a gente está gravando esse episódio aqui numa segunda-feira, hoje eles não estão fazendo entregas, né, na segunda, mas de terça em diante você pode pedir aí o teu lanche do Pareja, que é assim uma steakhouse aí de excelente qualidade, fica na Senador Feijó, no Shopping The Blue. De manhã tem o café da manhã, no almoço ali tem vários pratos ali maravilhosos, carnes nobres, e depois à noite tem os hambúrgueres que são sensacionais, tá? Tem um blend ali que, um negócio que já tá me dando água na boca. Daqui a pouco eu vou lá. E é isso, temos também aqui a Zenit, né? Nossa agência de marketing digital, né? A nossa agência ao qual esse estúdio está dentro da agência Zenit também. Então você que precisa se posicionar, ter autoridade, você precisa chegar, né? Saber como chegar nos seus clientes. Então a Zenit cuida aí de toda a parte digital, toda a parte de marketing das empresas, tá? Então te grava cursos, faz lançamentos, cuida de Instagram, te ajuda a se posicionar. Então a Zenit está aqui para te ajudar em todos esses aspectos. Temos também a Corbelli, corretora de seguros e consórcios, né? Então precisou de um seguro para o seu carro, para o seu celular, né? Toquei de celular agora recente, já está assegurado aqui. Então se cair, se roubar, acontecer alguma coisa, tá tudo certo. Então vários tipos de seguro, planos de saúde, consórcio, pode contar com a Corbelli, que ela vai te ajudar a entender o que é cada coisa e se de fato você precisa desse produto, desse serviço e de qual serviço você precisa, vai te indicar o serviço certo. Temos o Instituto Mais também, que é o nosso parceiro, que aplica aí provas de concursos no Brasil inteiro, né? Tem uma plataforma onde ajuda ali também os concurseiros, acho que concurseiros, eu acho. Acho que é isso. Os concurseiros ali a se sair melhor ali nas provas, né? Então, Instituto Mais, se você quer fazer um concurso e quer, fazer um lugar que você saiba que tem ética, que tem honestidade, procura onde o Instituto Mais está aplicando prova aí. Top Car Wash, precisa dar aquele tapa na nave, deixar ali o carro lindo para aquele rolê que você vai dar, para aquela festa que você vai, para dar um rolê com a família também. Top Car Wash fica no piso G3 do Praia Mar Shopping e é uma estética automotiva que faz desde uma lavagem mais simples, mas com muita qualidade, até aquelas mais detalhadas, até polimento, higienização também dos bancos ali por dentro do carro. Top Car Wash tá aí para te ajudar em todos esses aspectos, eliminar a sujeira do teu carro. E o Tarcísio Rocha, que é o nosso doutor, o nosso fisioterapeuta, que está sempre destravando a gente aqui, dá às vezes uma dor no pescoço, dá aquela travada na coluna, a gente já corre lá direto pro Tarcísio, que ele sempre tem alguma coisa ali que ele consegue fazer e ajudar a gente aí a destravar, né? Então, eu consigo te ajudar, né, na parte do marketing, a destravar tuas vendas, mas se for as costas é com o Tarcísio. Galera, então, contas da lojinha paga, né? Falamos aí dos nossos apoiadores. Vamos agora, né, ir para cima desse conteúdo, né? Mas acho que, Cecília, assim, sempre antes
da gente falar, né, do conteúdo em si, eu acho que é legal a gente mostrar para as pessoas quem que está por trás, né, disso. Então, queria saber, quem é a Cecília antes da terapeuta, antes da psicóloga, antes dessa mulher que fala sobre amadurecimento feminino? Quem é a Cecília? Então, a Cecília, ela é a filha do meio. Estive numa família estruturada. Legal. E sempre tive esse lado meio doidinho, assim. Ah, é? Quando eu era adolescente. Né? Entendi. Então, foram justamente essa trajetória de imaturidade mesmo, que foi me fazendo caminhar para esse lugar de ter mais profundidade e de ter mais maturidade mesmo. Então, minha vida sempre foi uma vida estável, né? Nunca tive luxo nem nada assim na minha infância. Também não passou fome. Não. É que sempre tem uma história triste, né? A galera gosta de falar, tal, passei fome. E às vezes não tem, mas a gente tem uma história muito bonita, né? De crescimento, né? Enfim, de estudar, de se desenvolver, né? Isso. Meus pais sempre prezaram muito pela educação, mas sempre foi tudo muito... Nunca faltou nada. Legal. Né? Sempre teve um conforto, mas nada de... Não tinha luxo, nada no sentido. Né? Mas eles sempre nos ensinaram muito sobre valores. Né? Minhas avós também, sobre valores. Minha avó falava muito sobre a importância do capricho. Né? Ela falava assim, você não precisa ter dinheiro. Mas se você souber fazer as coisas com capricho, você sempre vai ter esse luxo. Legal. Então, eles sempre ensinaram muito as coisas voltadas para essa simplicidade, mas sempre com princípios e valores. Então, teve um período que eu não entendia, né? Que eu achava que era caretice, que eu achava que era... Enfim, que eram todos quadrados. E aí, depois que eu fui amadurecendo, eu fui percebendo que, de fato, né, as coisas mais tradicionais, de fato, fazem sentido e por isso que vão perseverando ao longo do tempo. Legal. Esse que você falou, né, lembra muito uma frase do meu pai, porque meu pai sempre falava para mim quando pequeno, né, ali adolescente e tal, e eu não entendia. Então eu queria ir na loja e eu via meus amigos às vezes com tênis, alguma coisa assim mais legal, né? E aí, não era por falta de condição nem nada, mas ele chegava e eu falava, ai, pai, eu quero aquele tênis. Aí, sei lá, o tênis era R$500 na época, R$400, sei lá. E ele falava, não, esse eu não vou te dar, mas é R$400, eu te dou 2 de 200. E ele falava, o importante é você estar bem vestido, o importante é você estar limpinho, né? Estar de banho tomado, e você ter educação. Né? Para que você consiga se portar nos lugares, para que você consiga se desenvolver. Agora, o tênis de R$500, que na época, acho que se fosse comparar com hoje, seria, sei lá, R$1.000, 1.000 e alguma coisa. Não vai te fazer mais ou menos do que alguém. O importante é isso. E aí, eu acho que vem muito isso que sua avó te falava, né? Legal. Porque, às vezes, a gente vai se perdendo muito, né? Nessa questão do ter. E esquece de fato que antes de parecer ser, você precisa ser. Porque o personagem não se sustenta por muito tempo. É isso. Né? Total. Então, eles sempre mostravam muito esse olhar assim de ter os pés no chão. Eles falavam, tem que ter os pés no chão. Boa. E sempre ensinavam a gente a pensar por esse lado do bom caráter. Legal. Então, por esse lado, eu acredito que essa profundidade já estava ali. Já veio dali, né? Então, eu falo que eu aprendi muito com meu pai essa parte. Meu pai, ele estudou filosofia. Então, ele tem um vocabulário mais rebuscado, ele é mais elegante, assim. Eu falo que eu puxei essa parte dele. Legal. A cara de enjoada. Ah, é? E a minha mãe, ela já tem um temperamento mais forte, que é estabelecer limites, que é algo que eu também puxei dela. Entendi. Então, aprendi com ela, né? Então, eu falo que foi um bom equilíbrio, assim. Sim. E as minhas avós, toda a minha família, a parte feminina, sempre mexeram com artesanato. Então, elas sempre tiveram esse lado mais aos detalhes das coisas, né? De fazer as coisas manuais ali, de cuidar. E esse capricho que a minha avó falava. Minha avó costura roupa. Então, ela falava assim que a gente tem que estar muito bem vestido, tem que estar... Ela falava assim, se tiver uma linha, tá errado. Então, esse olhar, assim, dentro de um lugar simples, mas um olhar muito aos detalhes, a esse cuidado. Então, eu aprendi muito essa questão da ordem, né? Eu falo muito sobre estar em ordem, tanto por dentro quanto na nossa vida lá fora. Então, eu acho que
querendo ou não, as nossas raízes sempre vão nos levar para algum lugar. Sim, com certeza. E essa questão, né, Você é psicóloga, né? Isso. E quando que veio essa tua vontade de ir para esse mundo do desenvolvimento pessoal, de ir para esse mundo... vamos começar, né, antes, né, da parte da psicologia e tudo mais, até depois essa vontade de se especializar nessa parte do amadurecimento feminino, da feminilidade. Como que aconteceu isso? Estava um belo dia em casa e aí, nossa, vou falar sobre isso. Como que foi? O que aconteceu? Foi da família? Foi de alguma coisa que você começou a ter contato? Como que foi? Então, eu sempre gostei, desde muito novinha. Sempre gostei de entender sobre comportamento. Por que às vezes, duas irmãs que foram criadas ali, tem pouca diferença de idade, foram criadas mesmo lá, só que são tão diferentes. E isso me instigava. Então, eu queria entender por que uma pessoa se comportava diferente de outra. E eu sempre gostei. Então, eu sempre fui de ler. Então, eu sempre lia e tinha uns livros perdidos lá em casa de filosofia, por causa do meu pai. E eu lia e eu sempre gostei muito, né? Só que lá em casa tinha uma regra. A minha cidade é uma cidade universitária, só que não tinha psicologia em faculdade pública. E a gente tinha que escolher algum curso que tinha na pública ali. Eu fiquei estudando um bom tempo para passar em direito, que era uma segunda opção que me atraía mais ou menos. Até que eu surtei no cursinho e falei assim, eu não vou fazer nada. Meu Deus. Eu não gosto disso e eu não vou fazer isso. Eu vou pegar um dinheiro que eu tenho, que eu juntava, e vou viajar. E aí, nisso, meus pais falaram assim, não, você não vai viajar, pelo amor de Deus. Porque eu ia, assim, para trabalhar em hostel. Já estava planejado. Caramba. Sério. Louca, né? Não, coragem total, né? Que caramba, vou trabalhar em hostel, tô nem aí. Porque às vezes a mulher sente medo, né? Não, porque, pô, pode acontecer alguma coisa. Eu não tinha medo, não. Você se jogou. Mas eu não cheguei aí. Tá. Falei que eu ia e tudo. E meus pais falaram assim, não, de jeito nenhum, a gente te coloca na faculdade de psicologia. Que era o que eu queria, só que era particular. Tá. E eles se esforçaram lá e entraram. Tá. Só que quando eu entrei na faculdade de psicologia, que eu falo que foi o problema. Por quê? Porque hoje o meio universitário é um caos em relação a valores, né? E olha que essa faculdade que eu fazia era uma das melhores da cidade, assim, era particular e tudo. Tinha um público mais conservador, só que ainda assim, né? Assim, psicologia é considerada da saúde, mas mais humanas ali também. Sim. Né? Enfim. E aí tinha muitas pessoas ali, os próprios professores, com esses valores muito liberais. E quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa consciência. Eu já estava nessa galera liberal e tudo. E aí foi os piores anos, assim, no sentido de imaturidade, de fazer tudo que eu queria, foi o início da faculdade. Por quê? Porque eu ouvia todos os dias os professores psicanalistas. Eles falam que a gente tem que dar vazão ao que sente. Porque se reprimir o que sente, isso vai desencadear alguma doença no futuro, alguma coisa. Tá. Ou seja, tudo que uma adolescente imatura quer ouvir é isso, né? Faça o que faz sentido. E aí ele falava isso. Aí né? você Todos já os aproveita disso e começa a fazer um monte de merda, né? Um adolescente, né? Que não tem muito... Não mede muitas coisas. Né? E aí ele falava todos os dias que a gente tem que acabar com os valores da família, a gente tem que acabar com o maniqueísmo, a gente tem que acabar com os valores morais. Não existe isso que é certo e o que é errado. Eles falavam, a psicanálise fala, né, que o centro da personalidade humana são os desejos. Ou seja, tudo que você sente, você tem que dar vazão. Tá. E aí, isso, né, depois que eu fui indo nessa, realmente, eu pensava, né, por que tem que ter regras? Por que tem que ter certo e errado? Se eu estou com vontade de fazer algo. Então, vai te tirando esse lugar da moral mesmo. Sim. E aí, eu fui indo. Eu lembro que foi na pandemia que eu comecei a pensar melhor sobre a vida. Né? Naquele cenário de ver muitas mortes, ver tudo aquilo, você começa a pensar, tá? Olhando para a morte, a gente consegue pensar sobre a vida. Boa. E aí eu comecei a pensar, tá? Porque eu me sinto vazia. Né? Eu sinto que eu estou alegre no sentido de eu faço o que eu quero, me sinto livre, mas eu não sinto profundidade. Eu não sentia na parte espiritual, eu sentia que eu estava seca e emocionalmente desordenada. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Então foi na pandemia que eu me especializei,
em psicoterapia, né? Eu já estava na faculdade, mas especializei na psicoterapia voltada para o amadurecimento humano. Legal. E aí tira essa parte da psicanálise que fala que o centro da personalidade humana são os desejos. E fala que o centro da personalidade humana tem que ser os valores. Boa. Que é mais ligado ali à psicologia existencial, à psicologia tomista, né? São Tomás de Aquino fala sobre as virtudes, os valores. E aí eu fui entendendo melhor isso. E na pandemia, esses 2 anos ali, foi quando eu me ordenei. Assim, eu de fato, eu mudei toda a minha conduta, mudei jeito de vestir, mudei jeito de falar. Não foi aí ainda que eu tinha entendido sobre feminilidade. Primeiro eu passei por esse amadurecimento mesmo de moral mesmo, assim, de ser uma pessoa mais madura, de ser uma pessoa com quem se pode contar. E aí quando eu voltei para a faculdade, eu fui assim muito excluída, porque eu estava na galera lá que fumava maconha antes de assistir aula de psicanálise. Caraca. Então, e aí você volta com um comportamento totalmente diferente, né? Quando eu voltei, e isso, eu já tinha começado a compartilhar isso no Insta. Eu não vendia plano de atendimento, nem curso, nem nada, mas eu compartilhava coisas, né, do que eu estava pensando e aprendendo. E aí os colegas começaram foram meus primeiros haters, assim, foram esses colegas, que eu falava sobre imagem, sobre comportamento, sobre libertinagem, que a gente confunde com liberdade. E aí eu cheguei e eles, assim, era piada o tempo inteiro, os professores também. Então, assim, foi terrível os últimos 2 anos da faculdade. Por conta disso, eu fiquei sendo perseguida lá dentro. Caraca. Tinha dia que eu chegava na sala de aula, tava panelinha com o meu Insta aberto, zoando, e fazia perguntas sobre o que eu falei hoje no Insta pro professor, e aí virava aquela chacota, enfim, terrível. Nossa. E aí um professor, eu acredito que tenha sido um professor ou algum aluno, me denunciou para o CRP. Nossa. Antes de formar, nem tinha CRP, nem sabia que estava para ser denunciada, porque eu estava falando de psicologia e misturando com opiniões pessoais. Enfim. Então, dentro do que eles... Se for contra a opinião liberal que eles pregam na psicologia, você também é excluído. Né? Ou seja, de... Liberal nada, né? E aí, isso... Porque, de fato, assim, eu fiquei totalmente sozinha. Na hora de fazer trabalhos na faculdade, eu pedia para fazer sozinha. Porque era terrível, assim, era o tempo inteiro. Você foi excluída do negócio. Que loucura, e não só excluída, velho. né? Era alvo de piadas o tempo inteiro. Professores falavam, assim, eu postei alguma coisa, por exemplo, teve um dia que eu postei sobre temperamentos, temperamentos humanos. Aí, à noite, as minhas aulas eram à noite. Vinha um aluno e falava assim, professor, eu vi falando sobre temperamentos, o que você acha sobre isso? E o professor acabava com isso, entendeu? Então, era assim, era uma perseguição mesmo, só que eu me mantive porque eu falei assim, só quero meu diploma. Então, tinha que apresentar trabalho, eu apresentava falando o que eles queriam ouvir. Tinha que falar mal do governo na época, tinha que falar mal... Enfim, tinha que falar o que eles queriam ouvir e eu fazia. Ali, eu falei assim, eu não vou entrar no tanque, eu vou falar o que eles querem ouvir, eu só quero meu diploma e depois faço minhas coisas. Caramba, então essa briga, assim, se tornou uma briga até política no final das contas. Total. Caramba. E aí você teve que engolir isso porque você tá numa faculdade de psicologia, né? Exato. Que, teoricamente, é a faculdade que deveria entender as pessoas, né? Que pregam esse acolhimento, né? E o acolhimento dos diferentes. Os diferentes deles não estão no meio. Caramba. Então, e era uma faculdade particular? Particular. Caramba. Aí imagina se fosse uma... Se fosse pública, uma meu Deus federal. do céu. Então, que loucura. E aí eles faziam muita chacota disso, porque nisso eu entendi que não tem como falar sobre maturidade sem falar sobre a vida espiritual. Sem falar sobre você ter fé, e isso te guia para as virtudes ali, para os valores. Sim. Então eles também faziam muita chacota disso, né? Eles brincavam com Deus, assim, eles falavam que a religião era alienação. Eles falavam que Deus era quem tinha problema com o pai. Enfim, eles distorciam muito. Você fazia chacota mesmo. Eles brincavam com Jesus, enfim. Então, era tudo muito assim para te desviar, de fato, sabe? Porque eles insistiam nessa ideia de você tem que fazer o que te dá vontade, não tem que seguir regra, não tem que ter estrutura familiar. Eles falavam, mas a gente tem que destruir com a estrutura familiar, não tem isso. E, por outro lado, te diminuía quando você falava de qualquer coisa relacionada a Deus.
Entendi. Isso foi super firme, né? E corajosa ali, porque não é fácil quando você está num ambiente que todas as pessoas estão de um lado, você estar de outro, né? De você... Todo mundo falando, não, isso é o certo, e você falar, não, isso é o certo para quem? Né? É bem complicado, né? Porque tem o efeito manada, né? Aquele negócio de você estar no ambiente e você meio que é condicionado a fazer o que as pessoas estão fazendo, né? Então, foi bem corajosa ali, seguiu firme, né? Foi bem difícil, mas porque, de fato, eu tive do outro lado. Então, eu já sabia o que eles estavam vivendo. Sim. E como eu tinha essas raízes mais profundas por causa da minha família, eu não estava tão desamparada. Então, depois, né, que apesar de ter tido as raízes firmes ali, ainda assim eu me desviei, né? Mas quando eu voltei com base, assim, estudando mesmo, querendo entender, usando o que eu já tinha vivido e entendendo, assim, o que eu quero para minha vida. Entendeu? Que tipo de relacionamento eu quero ter, que tipo de amiga eu quero ser, que tipo de mulher eu quero ser, que tipo de profissional eu quero ser. E eu fui vendo que se eu andasse por aquele caminho, eu não ia ser o que eu queria, né? Então, eu fui pegando cada área da minha vida e fui falando assim, não, eu preciso ordenar uma por uma. E eu fui vendo que quanto mais eu ia mudando essa conduta, mais eu ia me sentindo melhor e mais forte, com o espiritual nutrido, mais madura. Eu estava sendo alguém com que as pessoas podiam contar. Então, eu fui indo por esse caminho e fui percebendo que era o caminho melhor. Então, foi mais ou menos assim. Porque viver da forma como eu estava, por mais que ali, né, no grupo, na sala da faculdade, estava todo mundo nesse mesmo caminho, só que eu tinha entendido que não valia a pena seguir. Entendeu? Então, mesmo diante de muita retaliação ali, diante de muita fofoca, enfim, chacota mesmo, eu entendi que não valia a pena. E aí foi aí que eu fiz a especialização. De fato, fui cada vez mais aprofundando sobre a psicologia baseada em valores, o amadurecimento feminino, a conduta feminina. E aí eu fui cada vez mais entendendo que realmente o outro caminho, que é baseado em princípios e valores, sempre vale mais a pena. Legal. E aí, enfim, você teve que passar por esse desafio aí, né, da faculdade ali. E aí você se forma, e aí você falava muito da questão do amadurecimento humano, e qual o momento que você vira a falar da parte do feminino? Como é que foi isso? Quando eu comecei a olhar para os meus relacionamentos, porque eu tinha um padrão de me relacionar muito masculina. Então, como eu era feminista, então eu queria me sentir sempre maior do que o homem. Entendi. Né? O homem não tem vez, não tem que falar nada, não tem que fazer nada. Então, eu que mandava. Entendi, mandona. Então, general ali. Exatamente, eu era a general. Eu era controladora, eu fazia listinha de o que tinha que fazer, eu era bem terrível mesmo. E aí fui percebendo que tinha alguma coisa de errado. Porque eu me sentia sobrecarregada e logo eu começava a perder a atração, a admiração pelo homem, porque eu começava a ver ele como muito pequeno. E o homem estava sempre passivo, eu sempre atraía homens muito passivos. Entendi. E aí eu fui estudar sobre isso, sobre polaridade, sobre entender o porquê. Eu queria entender o porquê que eu atraía sempre certo tipo de homem. E era sempre homens muito passivos, ou homens que não queriam compromisso. E eu fui percebendo, eu tô atraindo porque isso tá reverberando algo de mim, né? E eu fui olhando para o meu comportamento. Então, falando assim, olha, um comportamento mais masculino, mais agressivo, mais impositivo, não vai atrair um homem igual. Vai atrair um homem passivo, um homem lerdo, um homem que não tem iniciativa. E aí eu fui começando a perceber, deixa eu tirar de mim o que não é da minha natureza. Porque, querendo ou não, era uma ira. Né? Eu falo que as feministas elas estão na quinta camada da personalidade, que é a camada que se refere ao adolescente, que é a revolta, quer mostrar força, quer mostrar que tem poder. E aí, quando você amadurece, você sai e você entra para um estado de discernimento. Tem momentos que, de fato, você vai ter que ser firme, mas na maioria dos momentos você vai ter que ser calmo, normal, tranquilo, né? E eu fui percebendo isso e fui falando assim, deixa eu voltar para minha essência. Deixa eu
reformular a forma como eu me comunico, a forma como eu me visto, a forma como eu me posiciono, me comporto com os homens. E aí eu fui percebendo também que o padrão de homem foi mudando. Eu parei de atrair e de me envolver com homens que não queriam compromisso, homens que não tinham força masculina, né? Pelo contrário. E eu fui cada vez mais aprimorando isso e entendendo melhor a natureza feminina e entendendo que não tem como os dois estarem no mesmo polo. Então, se eu estou masculina, estou agressiva, enfim, a general, eu não vou... Não cabe um homem masculino aqui. Entendi. Então, se eu fico no outro polo de... A mulher que é delicada, a mulher que não é passiva, mas ela é submissa no bom sentido, né? Que tem muitas pessoas que confundem isso, acham que a submissão é se submeter no sentido de ser oprimida. Tipo, só escuta, só... ser obediente. Não um manda e você só fica ali. Não, beleza, tá bom. Tipo, aquela mulher mais retraída, com medo e tudo mais. Não é nesse sentido. A submissão é estar sob a missão do homem. E a missão do homem é usar a força dele para te proteger e para juntos vocês construírem a vida de vocês. Então, quando você entende que a mulher tem um papel ali de auxiliadora, um papel de inspirar o homem e não de competir com ele, um papel de... Enfim, a gente fala que a mulher é o sol da casa. Né? Quando você vai entendendo isso, que as coisas da mulher são mais abstratas, né? Não é tão material e tão concreta quanto do homem. Enfim, quando você vai entendendo a diferença de um e de outro, você vai entendendo que é como se antes eu ficava assim, né? Eu era masculina e eu ficava batendo. E quando eu fico feminina e o homem no lugar dele, os dois conseguem se encaixar direito. Então, você vai entendendo que quanto mais na sua polaridade você tiver, mais harmoniosos vão ser seus relacionamentos. E aí, sempre que eu ia aprendendo algo, eu ia compartilhando no Insta. Legal. Né? Eu sempre falo assim, que eu nunca exponho um problema que eu estou passando atualmente. Eu resolvo, testo, depois eu ensino. Depois ensina. E assim foi. Né? E aí eu sigo até hoje aprendendo cada vez mais sobre e comprovando que, de fato, não tem como um relacionamento ele ser maduro e estar equilibrado se essas polaridades estiverem invertidas ou desalinhadas. Entendi. E quando a gente fala, né, dessas polaridades, do feminino, do masculino, qual que é o comportamento que você fala, putz, essa mulher não está desenvolvida, não está amadurecida ali emocionalmente, e normalmente esse é um comportamento que se repete, que mais se repete, assim, que você enxerga. Tem algum, assim, das mulheres? Você lembra? Hoje em dia, justamente porque tudo está relativizado, eu vejo muitas mulheres, se elas não entendem a importância da conquista. Então, elas mesmas entram no lugar de conquistar o homem, de se oferecer. Então, tanto na questão de se expor demais, né, de se vulgarizar demais, quanto na questão da ansiedade por ter um relacionamento. Então, elas se entregam, assim. O homem não precisa fazer esforço nenhum para entrar num compromisso com elas mesmas que estão correndo atrás. Entendi. Tanto por um medo de ficar só, né, pela carência de querer ter alguém, e aí esse medo não filtra, não tem critério, e escolhe qualquer um. E quanto por essa questão de não entender que o homem tem que ter espaço para conquistar, porque é aí que ele cria o vínculo. E é justamente nesse espaço que você vai filtrar, né, os comportamentos dele, os valores dele. Então, eu acredito muito que a mulher que ela tá sempre, todo final de semana tá com alguém diferente, tá sempre ficando, né? Se coloca nesse lugar de ficante, que se compromete com o cara, mas sem compromisso. Enfim, dorme com o cara, tem dias fixos da semana para encontrar, fica o dia inteiro ali no WhatsApp com ele, mas não pode cobrar porque ele não tem nada. Entendi. Então, eu vejo muito isso, né? Não sabem levar um homem nem dar espaço para ele conquistar e ter um relacionamento. Entendi. Você falou sobre a questão das mulheres que batem de frente, né? Que tá na mesma energia ali, no caso do homem, masculino e tudo mais. O que você enxerga que acontece? Porque você falou de uma questão de que ser feminina faz parte da natureza, né? Para que as coisas se conversem, né? E quando ela não tá ali, o que será? O que acontece com ela que ela não
tá nesse momento de ser, sei lá, general, que nem você falou, de ser forte. O que tá acontecendo ali com ela? Ela talvez é uma defesa emocional de alguma coisa que ela passou, que trouxe ela ali. O que você enxerga que tá de errado ou que ela pode ter passado, de acordo com a tua visão? Sim. Às vezes, né, chegam pacientes para mim com essa dor. Assim, eu tenho essa postura muito masculina, eu quero ser mais feminina, só que eu não sei como. A primeira coisa que eu vou identificar é quando a mulher está masculina é como se ela tivesse vestido uma armadura. Então, a primeira coisa que eu vou identificar é o porquê dessa armadura. E geralmente ou porque, um dos extremos, ou porque ela passou por algo difícil, né? Algum trauma, relacionamentos abusivos, abusos mesmo, medo, alguma coisa que gerou medo em relação à figura masculina, né? Desde o pai dela, aos parceiros dela. Então, algo referente a que ao homem fez com ela. Entendi. Ou o outro extremo, que é o meio que ela está inserida. Então, pode ser, por exemplo, que ela sempre viu a mãe sendo muito passiva, a mãe que talvez apanhou do pai, a mãe que sempre foi traída pelo pai, ou essas ideologias, né? Feminismo, amizades que incentivam a promiscuidade, por exemplo. Então, de um ou outro lado, ela entende que ela precisa colocar essa armadura. Ou para não viver o que a mãe dela viveu com o pai dela, que era um pai abusivo. Ou porque ela, de fato, também sofreu um abuso. Só que a natureza feminina não aguenta essa armadura por muito tempo. Logo, ela vai adoecer, porque é muito pesada e a mulher não foi feita para carregar peso. Então, ela precisa identificar essa defesa, de fato, né? Identificar do que ela está se defendendo e tratar isso, ressignificar isso, para ela entender que ela não precisa da armadura para estar protegida. Ela só precisa ter valores e discernimento. Entendi. Para entender onde que ela vai entrar ou não. Entendi. Então, entra uma questão ali de alguma coisa que ela tenha passado antes que acabou transformando ela dessa forma. Naturalmente, ela não deveria ser dessa forma, né? O que você está trazendo. A gente falou muito da questão da mulher e o papel do homem nesse aspecto, né? Então, o que é o certo o homem fazer? O que está errado? O que é a masculinidade? Então, quer dizer que o homem ele pode fazer algumas coisas e falar, não, é porque a minha masculinidade e tal, não sei o quê. Até que ponto que é masculinidade, até que ponto que não é, enfim. Vamos falar um pouco do outro lado agora, do que você entende desse assunto, né? É bom a gente falar sobre isso porque tem muita gente que de fato confunde, né? O homem masculino com o homem que é grosseiro, né? Com o homem que é agressivo. E eu falo que o homem ele tem a força que a mulher não tem. Né? O homem ele é mais forte, o homem é da função dele que ele proteja, que ele lidere, que ele dê segurança no ambiente que ele esteja, porque a mulher, pelo contrário, ela já é naturalmente insegura. Então a mulher naturalmente, instintivamente, ela quer se sentir segura. E o homem já tem isso, ele não se sente com medo o tempo inteiro. Então, quando o homem entende que naturalmente ele tem uma fúria. Ele tem a questão da caça, a questão da guerra, da competição. Se ele é imaturo, ele vai usar isso e vai destruir muita coisa. Ele não vai saber conter essa fúria. Então eu falo que um homem maduro e masculino, ele tem que usar essa fúria dele, que eu chamo de boa agressividade, para defender e para construir. Legal. Para construir o trabalho dele, a família dele, defender a esposa, a família, a prole. Então, se ele usa a força sem essa ternura, ele se torna agressivo, ele se torna violento. E é aí que tá. Porque tem, de fato, quando a gente fala sobre feminilidade, tem muita mulher que confunde feminilidade com permissividade, que é a mulher boazinha. E quando a gente fala de masculinidade, tem muita gente que confunde o homem que é maduro e ordenado, virtuoso, do homem que é agressivo e que manipula a mulher, que controla a mulher. Então, são coisas completamente diferentes. Entendi. E aí, quando você traz ali, né, que o homem é o líder, e aí você falou que, de certa forma, a mulher ser submissa no bom sentido, né? Então,
Vamos polemizar aqui agora, né? Mas então, isso a gente está falando no sentido de que a mulher deve deixar o homem liderar, deve deixar o homem tomar as decisões, ou deve compartilhar, ou deve dividir as decisões. Como que é na questão do relacionamento? Porque senão a gente sai com isso de uma forma muito superficial, né? Talvez, e aí as pessoas, então, olha lá, vou mandar pra minha mulher, ela tem que escutar o que eu tô falando, que eu sou o líder do negócio. Né? Inclusive, não sei se a Karina tá me escutando aqui. Mas explica um pouco melhor disso, sobre essa questão. Tá, vamos lá. Como eu disse, o homem, ele tem que usar a força dele e a proteção dele a favor da mulher, quando ele está num relacionamento. Só que é importante que o homem tenha mais iniciativas que a mulher, que ele esteja mais à frente. Tá, entendi. Né? Na mesma simbólica do o homem que abre a porta do restaurante para a mulher. Tá. É nesse mesmo sentido, não é no sentido de ser controlador ou ser dominador. É no sentido de proteger ela. Sim. De ser abre a porta com ela. porque vai abrir a porta do carro porque tá passando o carro na rua. Então ele vai se colocar na frente para abrir essa porta para ela passar com segurança, né? Exatamente. Então nessa lógica. Então ele usa a força dele para proteger ela. Em relação a decisões, essa deve ser a mesma visão. Como que eu faço para proteger? Eu tenho que zelar pela minha família. Quais as melhores decisões que eu tenho que fazer aqui? E a mulher, ela deve ser a auxiliadora. Não no sentido, né, de ser a empregada, mas no sentido de a mulher consegue identificar detalhes melhor. Então, é bom que um homem escute a mulher dele. É bom que ele aceite, porque a mulher, de fato, muitas vezes nos aconselhamentos, ela está certa. Então, é importante que ele escute, é importante que ele converse com ela sobre as decisões, mas que a decisão final seja tomada em conjunto, mas ele que tem a iniciativa. Entendi. Então, é mais ou menos nesse sentido. Ficou mais claro? Ficou mais claro. Entendi. Então, há o compartilhamento, né? Há a troca, né? Não é tipo, o cara tomou a decisão agora e valeu, fica na sua aí. Não, porque, como eu disse, o relacionamento é uma união dos dois. Sim. É como se os dois fossem uma equipe. Sim. Como se fosse uma sociedade. Então, tudo tem que ser alinhado. As expectativas têm que ser alinhadas, a forma de se comunicar tem que ser alinhada, tem que ter combinados. É tudo junto. É como se os dois estivessem fechando contratos juntos. Entendi. Né? De coisas importantes que vão acontecer na vida deles. Então, essa comunicação, esse alinhamento tem que ter. Não é no sentido do homem falar assim, tá, eu que mando, você só obedece, porque eu que tenho que ser líder. Não é nesse sentido. É no sentido de eu tô à frente porque eu que tenho que proteger. Entendi. Mas a gente tá juntos, é de mãos dadas, um ao lado do outro. Não é o homem na frente da mulher, um ao lado do outro. Entendi. E na questão vamos falar do homem, só que num outro sentido, né? Então a gente falou do homem forte, o homem maduro, o homem que, né, faz. E nesse meio, né, a gente vai atrás de algumas informações, né, para falar sobre isso. E então a gente pode falar que os homens hoje estão seguindo cada vez menos essa vertente, estão cada vez mais, sei lá, talvez femininos, ou cada vez mais, uma palavra que você usou, enfraquecidos. Como que você enxerga como que a gente está vivendo hoje e por que isso acontece? A gente fala que o valor da sociedade é medido pelo valor da mulher. Tá. Porque quanto mais fáceis as mulheres estão, mais fracos os homens ficam, porque eles não precisam exercer essa questão da caça, né, da conquista. Entendi. E aí isso vai refletindo em outras áreas também. Ele vai ficando mais acomodado, né? São os famosos, os esquerdomachos, os pais de pet, dono de samambaia, que fuma maconha, que vive da arte. Essa galera bem... que não tem não está nessa polaridade de fato masculina, essa força, essa virilidade. Então, o que acontece é que quanto mais as mulheres ficam também mais promíscuas, mais vulgares, mais fáceis, mais esses homens vão também se acomodando. Entendi. Né? Porque esse lugar também da mulher muito promíscua, muito vulgar, está no lugar da masculinidade. Entendi. Então, o homem vai para outro polo, que é esse polo bem passivo. Esse polo bem emasculado mesmo. Assim, ele perde, a gente fala que
o excesso de masculinidade da mulher castra simbolicamente o homem. Ele fica, de fato, se sentindo castrado. Ele se sente menos homem. Entendi. Porque essa virilidade que traz para ele esse vigor da força masculina, né? E quando ele tem tudo muito acessível, tem tudo muito fácil, ele vai se castrando cada vez mais. Então, à medida que as mulheres forem de volta resgatando seus valores, porque, querendo ou não, é a mulher que manda nesse sentido. Quando a mulher vai resgatando seus valores, vai tendo mais critério, faz entender que o homem, para estar com ela, tem que conquistar ela, esse homem vai se fortalecendo também. Né? Isso vai refletindo na vida dele no geral. Entendi. Tem algumas brincadeiras, né, que a galera faz, tipo, que a mulher tem que deixar o homem abrir o frasco e não sei o quê, pra ele se sentir mais homem, não sei o que lá. Mas, falando sério, né, quando a gente fala agora poxa, aquela mulher, ela tá com uma masculinidade muito alta, aquele homem com uma feminilidade muito alta, como que se inverte isso? Como que se resolve isso? Como que a mulher passa a ser mais feminina? Tem o curso, né? O Amor em Ordem, que Sim. vai ser lançado, né? Mas como que se inverte isso? O que a mulher pode fazer e o que ela precisa entender para que ela se dê a permissão de ser mais, talvez, vulnerável? Não sei se é essa a palavra certa. Primeiro ponto eu falo que no relacionamento é 50% de responsabilidade de cada um. Então não adianta eu ficar olhando para o homem e falar, mas é porque ele não toma frente, é porque ele não faz nada, é porque ele não presta para nada, é porque ele não serve para trocar uma lâmpada. Eu preciso olhar para mim, né? Se eu sou mulher, e falar o que eu tenho que melhorar, porque a minha melhora vai refletir no outro. E o outro também deve pensar da mesma forma. Só que se eu entrar nesse lugar de não, então, o que eu faço para eu transformar ele num homem masculino? Você também está sendo masculino porque você está exercendo esse controle. Você está querendo ser a mãe dele. Entendi. Então, é olhar para você e falar assim, tá, como que eu posso tirar essa armadura? Por que eu coloquei essa armadura? Muitas vezes é um processo mais profundo mesmo, de entender. Porque às vezes é uma casca mesmo que ela cria, para se proteger ou para dar conta do peso. Então, é entender isso. Por que eu precisei colocar essa armadura? E o que eu posso fazer da parte de comportamento? Para eu ir me lapidando. A parte de comunicação, a parte de vestimenta, a parte de comportamento, a parte de como que eu trato o homem, né? Porque vai ser isso que vai instigar nele também o masculino dele. Então, para o homem é muito importante o respeito, se sentir respeitado e se sentir validado. Tá. Para a mulher é muito importante a conexão e a segurança. Boa. Então, é muito importante isso, olhar para você. Né? Não ficar olhando para o homem e julgando, mas olha para você e pensa, o que eu tenho que fazer para me tornar mais feminina? E o homem, os 50% dele, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que tomar mais à frente, eu tenho que mostrar que ela pode contar mais comigo, que eu sou protetor, que eu consigo prover mais, o que eu posso fazer para deixar ela se sentindo menos preocupada. Entendi. E tu consegue me dar um exemplo prático, assim, tipo, no dia a dia, o que uma mulher que está com o masculino muito alto normalmente ela faz e o que ela deveria fazer. Então, por exemplo, o cara fez tal coisa e aí ela normalmente faz assim, ela poderia fazer desse jeito, para ela ir trabalhando isso. Tem algum exemplo assim que você pensa assim? Tem, por exemplo, eu sempre falo que em casa, as coisas de casa são coisas mais da mulher. Né? Eu sempre falo, a mulher funciona melhor da porta para dentro e o homem da porta para fora. Tá. Só que tem coisas em casa que são dos homens, né? Por exemplo, manutenção de alguma coisa queimou, alguma coisa quebrou, uma lâmpada pifou. E aí tem muitas mulheres que falam assim, queimou a lâmpada. E elas mesmas vão lá e resolvem. Ou chamam o pereirão para resolver. E às vezes não dão tempo para o homem fazer. Tá. Por exemplo, olha, queimou, tem que trocar o gás. Ou queimou uma lâmpada, ou alguma coisa aconteceu. Aconteceu um problema na geladeira. Tá. Você pode resolver para mim? O homem fala, posso. Mas aí ele esquece, ou então leva dias. E aí ela mesma faz. Então, coisas nesse sentido de deixar com o homem o que ele tem que resolver. Principalmente se ele falou que vai resolver. Então, eu falo que a mulher tem que saber esperar.
É claro que se for algo que dê para esperar. E aí que se não dá, tipo, a lâmpada tá queimada lá, o cara tá vivendo no escuro e ele não tá nem aí, a mulher tá desesperada lá, precisa melhorar isso, precisa arrumar isso aqui. Aí, e aí, o que ela faz? Ela faz, ela não faz, ela cobra o cara? Ela cobra e deixa ele agir. Entendi. Porque se toda vez, né, quando chega nesse estado, é porque ele já acostumou que ela resolve. Tá. Então, é sempre a mulher, né? Isso é muito comum. A mulher que faz tudo. Então, quebrou alguma coisa, ela vai lá e conserta. Furou o pneu, ela mesma troca. E o homem já entendeu que ela é assim. Entendi. Então, é uma reeducação. Porque se desde o início ela tivesse educado esse homem que, olha, isso aqui eu não faço, eu não troco pneu, eu não sei trocar pneu. Você pode trocar, porque senão a gente não consegue sair com o carro. Se desde o início ela tivesse feito isso, ele teria aprendido também. Né? Não que ela tenha que ficar ensinando tudo, mas é uma questão de condicionamento. Entendi. Então, para eu entender, assim, então deixar com que dá oportunidade, né, e cobrar com que o homem faça essa parte e não ir lá e resolver. E tem mais alguma coisa que, tipo, que ela poderia fazer, assim, um exemplo prático que acontece muito, que ela poderia talvez desenvolver de uma outra forma? Tem algo muito comum que acontece, principalmente para quem já é casada. Tá. As mulheres esquecem da beleza. Então, elas se casam, né? E acostumam, entra muito no automático. Tá. Ficam num lugar de estar muito à vontade, mas num lugar de desleixo. Entendi. Então, elas começam a ficar desleixadas dentro de casa, ficar descabelada, ficar com roupa rasgada, ficar, muitas vezes, com roupas infantilizadas, né? Tipo pijama de ursinho, de bichinho. E isso vai fazendo com que o homem diminua o olhar de admiração por ela. Entendi. Sabe? A mulher tá muito largada, tá muito... enfim. Isso aconteceu esses dias numa sessão, né? Porque a paciente falou assim, olha, o meu marido não me procura mais, eu não sei o que eu faço, sou eu que tenho que ir atrás dele, eu acho que ele não gosta mais de mim, ele não me olha mais como me olhava antes. Não tem desejo ali e tal. E eu falei, como é que era antes? Como é que você ficava em casa? Né? E aí ela contou que ela ficava sempre arrumada, né? Não de saldo dentro de casa, mas arrumada, sempre cheirosa, com cabelo ok. E depois ela foi largando. Ela deu a resposta. Ela começou a ficar com roupa rasgada. Começou a usar esses pijamão na hora de dormir. E aí foi percebendo isso. E ela sempre que estava procurando ele, ela num lugar também de muita dependência dele. Então, é importante tanto essa parte da beleza, né? A beleza é uma virtude e ela é necessária para as mulheres, porque está ligada a essa questão da ordem. Não no sentido de que ela precisa ficar montada o tempo todo, mas no sentido de ter esse capricho que a minha avó falava, né? Em tudo. Porque isso vai ativando no outro esse olhar atento para as coisas. E isso é algo que se perdeu muito também, né? Principalmente para essa galera que a gente estava falando, né? Que deixa cabelo nas axilas e tal. Entendi. Bigode. Cara. Então, isso, a beleza também se perdeu muito justamente porque falam, né? Ai, mas tem padrão de beleza. Não é sobre isso. A beleza é uma virtude. A beleza não é um ponto de vista. Tem coisas que eu vou achar bonito e você não vai achar. Mas tem coisas que são belas e ponto. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que a mulher tem o dever de seguir a beleza. Não, mais uma vez, não é no sentido de ficar montada, mas no sentido de ter esse olhar de capricho aos detalhes. Porque se eu olho para uma mulher e eu vejo que a unha dela tá feita, minha mente entende que se o pouco tá bem cuidado, o muito também vai estar. Entendi. Então, esse olhar aos detalhes faz muitas vezes a união, né? A ordem no pouco também vai estar no muito. Então, isso faz com que continue ali esse cuidado. Entendi. Do homem também. Porque se o homem olha para uma mulher e vê que ela está desleixada, vê que ela está toda acabada, que ela está toda desregulada ali, você concorda que ele vai continuar respeitando e né, tratando ela bem ali. Só que você concorda que instintivamente ele vai ter menos zelo do que se ela tiver cuidada, se ela mesma
tiver essa percepção de alto valor, ela mesma tiver esse maior cuidado com ela. Isso instiga no homem também esse maior cuidado com ela. Você concorda? Concordo. Então esse é um outro ponto, né? Eu lembrei disso porque foi um caso recente que me chegou esses dias. Caramba. E do outro lado do homem, o que o homem deve fazer mais para ter essa masculinidade e ajudar talvez a mulher a aflorar mais a feminilidade dela? Então, do homem é essa presença de deixa que eu resolvo. Entendeu? Então, Fica comigo, bate no peito e vambora. É o que a mulher quer ouvir, deixa que eu resolvo. Uhum. Ela quer sentir que ela está segura com ele para o que acontecer. Entendi. Então, eu até gravei um vídeo com o Saulo esses dias falando que a mulher fica mais lerda quando está com um homem masculino, porque ele toma a frente de tudo, ele cuida de tudo, a mulher não precisa se preocupar com nada. Então, o que a mulher quer é isso, é sentir que está tão protegida que ela mesma não precisa ficar em estado de alerta. Legal. Então, não é num sentido de dependência, como se ele fosse meu pai, mas no sentido de ele usa a força dele para me proteger. Ainda que eu continue tendo minha independência e minha autonomia, mas eu sei que eu estou protegida. Então, eu acho que o que uma mulher espera de um homem, e um homem que quer se tornar mais masculino, é ter essa postura de proteção. Isso também está na liderança, que a gente falou, né? Que é se tomar a frente, é cuidar das coisas, é pensar à frente, é trazer segurança para ela, é ter esse olhar atento de cuidado com ela, né? E de querer agradar. Então, isso tudo deixa o homem mais masculino. Ter também o compromisso com o trabalho, né? Que é algo que o trabalho representa muito o homem. Então, o homem que ele é comprometido com o trabalho dele, que ele tem a vida espiritual também estabelecida, que ele consegue causar na mulher essa sensação de segurança e proteção, ele provavelmente está num lugar bem masculino. Entendi. Olha só, galera, quanto conteúdo, quanta coisa que a gente tá aprendendo aqui. Tá vendo aí, Ismael? Quanta coisa, cara. É isso aí. E, enfim, o assunto tá bem denso aqui, né? A gente falou bastante coisa. Quero dar uma quebrar o gelo aqui um pouquinho, a gente mudar um pouquinho de assunto, né? Porque aqui no nosso podcast a gente tem um momento que é um quadro que a gente tem, que se chama Dinâmica das Cartas, tá? Agora aquelas cartinhas que você perguntou o que era isso, você vai descobrir agora o que são essas cartinhas. Vamos ver aqui. o que me aguarda aí. Vamos ver o que te aguarda aqui. Então é o seguinte, a gente sempre faz um momento, né, mais contraído, né, mais tranquilo aqui no podcast, e aí a gente tá no podcast, a gente faz perguntas aqui, né, entrevista. Então, nada mais legal do que a gente fazer perguntas, só que sem saber o que vai cair nessas perguntas, né? Perguntas aleatórias, perguntas que podem falar de vida, podem falar de trabalho, podem falar de qualquer coisa, né? E a gente tem essas cartinhas aqui. Como que funciona? Você vai pegar uma cartinha dessa, tá? Cada uma das cartas tem 3 perguntas. Só que são perguntas extremamente aleatórias, tá? Tem pergunta que é pra gente refletir, tem pergunta que você fala, nossa, que pergunta idiota, tem pergunta que você fala, nossa, que pergunta inteligente. Então tem todo tipo de reação. Tá. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma carta e aí você não vai ler ela, você vai entregá-la pra mim e eu vou fazer as perguntas que caírem aqui pra você. Tá. Beleza? Então, ó, escolha uma carta. Beleza. Deixa aqui do lado. Vamos ver, dona Cecília, o que caiu aqui nessas cartinhas. Espera. Tá. Pô, legal. Perguntas boas. Gostei. Tá. Vamos lá, então. Primeira pergunta aqui, ó. Conte sobre alguma coisa do seu passado que faz você pensar, não acredito que eu tinha medo disso. E aí, o que você tinha medo no passado que você fala, não, isso aí é besteira. Tem alguma coisa que você lembra? Que eu não acredito que eu tinha medo? Você tinha medo lá atrás, mas hoje você fala, putz, muito idiota isso. Nossa.
Medos talvez mais simples, uma barata, alguma coisa assim, ou talvez outros medos, medo de altura, medo de... Enfim, não sei. Vou contar algo de um relacionamento passado. Tá, vamos lá. Que eu gosto da fofoca. Olha Vamos só, lá. não é um medo simples, não. Tá. Eu tinha muito medo de ser traída. E eu falava diferente. assim. E eu falava que esse era um dos maiores medos que eu tinha. E Tá. às vezes eu atendia, né, casos de mulheres que chegavam, que passou por traições e tudo, e eu falava assim, eu atendia, conseguia ajudá-las, mas eu falava, se for comigo, eu não sei como vou reagir. Entendi. E aí, num relacionamento passado, isso aconteceu. Você descobriu. Sim. E aí? E aí, né, na hora, claro que é um choque terrível e tudo, só que depois que passa... Como que você descobriu? Celular. Ah, pegou na conversa no celular, tá. Sim. Depois que passa, eu falo que a traição é um presente. Tá. Por quê? Porque ela te ajuda a enxergar o caráter da outra pessoa. Boa. Então, porque eu falo que o namoro é um tempo de teste justamente para você avaliar o valor da outra pessoa, o caráter dela, a lealdade dela. E quando algo nesse nível acontece, você já tem ali sua resposta. Ou seja, você não precisa mais perder tempo. E eu sempre falo que é melhor você ser traída do que trair. É melhor você ser roubada do que roubar. É melhor você ser enganada do que enganar. Porque apesar de ter o sentimento de rejeição, né, para traição, para o roubo, para enganação, você moralmente está mais digna. Então, depois que passou, eu não tenho mais esse medo. Entendi. Agora tá tranquila, segura. Sim, porque eu entendi isso, entendeu? É um presente porque te mostra o outro. Não é sobre você, é sobre o outro, os interesses do outro. Boa. Então. Acabamos continuando no assunto do relacionamento, né? Segunda pergunta, qual a coisa mais estranha que você já comeu? Estranha? Quando eu era criança, eu adorava comer papel. Papel? Eu adorava. Como adorava? Mastigava papel. Meu Deus. O gosto do papel, eu adorava. É mesmo? Até hoje. Se tiver um papelzinho, deixa eu tirar minhas cartas daqui pra ela não comer minhas cartas. Sério, mas de comida mesmo, não comi nada assim tão exótico. Não teve uma formiga, Não. sei lá, uma carne diferente? Não. Não? Então tá bom. Então é isso. É uma resposta que você não Então esperava. papel, a resposta é papel. Terceira pergunta, o que você está ansiosa para que aconteça nos próximos 12 meses? 12 meses? Você Nossa. está ansiosa por alguma coisa no próximo ano? Que você quer que aconteça? Aquele pedido de casamento, Saulo. Acredito que no próximo ano venha mesmo. Aí, já vou ser convidado para o casamento. Mas vai ser lá em Floripa ou vai ser para cá? não sei, mas eu não tô morando mais em Floripa. Ah, já tá aqui? Não, ainda não. Bicho, tá onde agora? Eu tô em Montes Claros, Eita, lá em Deus. Minas. Ah, você tá em Minas agora? Meu Deus do céu, é uma bagunça. Em 3 meses só. Caramba. Isso. Daí eu tô ficando nessa ponte aérea, né? Que é onde a família do Saulo tá? Não. Não, a família dele também é de Minas, mas é outra cidade. Mas o que aconteceu que você foi pra Minas? Então, eu tava em Floripa, né? E aí eu me vi muito sozinha lá. Me vi muito sozinha. As amizades que eu tinha não eram amizades profundas. Tinha uma amizade muito profunda, que é como eu conheci o Saulo, né? Que é a minha amiga Júlia, só que ela foi embora. Ela veio embora para São Paulo. Eu morei junto com ela. E depois passei mais um ano lá, só que eu não criei raízes lá. Entendi. Né? Tive um relacionamento também que não foi Sua bom. família é de lá? Não, minha família é de Minas. Ah, sua família é de Minas. Isso. Daí, eu
Eu falei assim, eu vou passar um tempo com a minha família. Uhum. Eu tava, de fato, me sentindo muito só lá. Apesar de que eu amo Floripa, amava a minha vida lá. Lá é top. E aí eu falei, não, eu vou passar um tempo com a minha família. E enquanto me... Né? Porque eu já ia ter que ficar viajando muito também por conta do Saulo, porque a gente tá à distância. E eu falei assim, eu vou aproveitar esse tempo e ficar com a minha família e depois eu vejo. Né? Eu falei que até final do ano eu fico lá e depois eu vejo o que eu faço. Não sei ainda qual é o meu próximo destino. Não fico lá por muito tempo mais, mas tá sendo bom passar esse tempo com a família. Legal. E o que você está ansiosa aí pro próximo ano? Próximos 12 meses. Então, eu acho que é com a minha vida com o Saulo. É? Vamos ver o que nos aguarda. E viver junto, você diz? Isso. A distância acabar. Entendi. Porque agora tá naquela época da distância, tal, não sei o quê. Não pode deixar acabar a magia, né? Não vai acabar. É isso aí. Diria, então, que é isso. Essa ansiedade aí. Uma ansiedade boa. Legal. E finalizamos, então, a nossa dinâmica das cartas. No final, temos outra dinâmica, tá? De quê? Uma dinâmica mais tranquila, tá? Não é que nessa aqui que é uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Que a outra é mais de boa, depois no final você vai saber. Tá. Mas legal, Cecília. E assim, o que você gostaria que todo mundo soubesse referente ao assunto que você fala, referente ao assunto que você é especialista? O que você gostaria que acontecesse, que as pessoas soubessem, que talvez as pessoas erram muito por não saber disso? Ou como que você gostaria que fosse o comportamento das pessoas em relação a isso? Eu falo que quando uma pessoa ela decide se desenvolver, ela se desenvolve rápido. Eu vejo muito isso no consultório. Quando a pessoa fala assim, olha, eu estou com uma vida totalmente desordenada, eu não estou com os valores que eu quero, eu não sou a mulher que eu quero ser, mas eu decido que eu quero mudar isso, só não sei por onde. E eu vejo transformações mesmo dessas mulheres muito rápidas, assim, né? Então, eu falo que hoje em dia, como a gente tem muito acesso a informação, a conteúdo, a terapia, quando a gente quer mudar algo, a gente consegue mudar. E eu falo que não tem nada mais bonito do que uma pessoa que quer melhorar. Porque a natureza humana é a única que consegue pensar sobre isso e fazer isso, né? Então, eu sempre falo que a gente precisa buscar amadurecer. Porque a pessoa madura, ela sofre menos e ela acerta mais. Eu falo que a imatura é como se ela estivesse em carne viva o tempo inteiro. Tudo dói demais, tudo afeta demais, ela sofre demais com tudo, tudo é um drama demais. Tá. Só que a pessoa madura, ela consegue ter discernimento para fazer as escolhas dela, que consegue acertar mais. Então, ela perde menos oportunidades. Porque a pessoa imatura sempre vai perder oportunidades no trabalho, nas amizades, na vida social e principalmente nos relacionamentos. Né? Porque o imaturo ele não consegue se relacionar bem a longo prazo. Uma hora vai acabar. Então, a escolha de amadurecer, de ter mais, de tratar os defeitos dominantes que todos nós temos e internalizar mais na nossa personalidade as virtudes. Porque é através delas que a gente vai amadurecendo e vai sabendo escolher pessoas melhores, relacionamentos melhores, trabalhos melhores, né? Enfim, oportunidades mesmo no geral. Então é isso, amadurecer para viver melhor. Legal. Você foi falando, eu fui lembrando aqui de algumas coisas, né? Frente ao casal, frente ao relacionamento, né? Essa questão masculino, do feminino. O quanto que o dinheiro, o financeiro, impacta nisso? Por exemplo... Isso, me dê um exemplo. O homem está desempregado e só a mulher está trabalhando, e o homem está cuidando da casa e a mulher que está saindo para trabalhar, para trazer o dinheiro para casa. Está invertido, está errado, está certo, então não deveria ser assim. E também dinheiro, né? Principalmente quando aperta ali a situação financeira, normalmente a gente vê muitos casais brigando por conta disso, né? E talvez um ali da relação não entende que
naquele momento precisa se apertar os cintos, quer viver um padrão que não consegue. Eu vejo muito isso, né, nas pessoas. Então, mas principalmente acho que essas duas coisas. Uma da mulher que sustenta a casa financeiramente e o outro das brigas por conta de padrões financeiros que não se querem deixar, mas no momento não está mais, não faz mais sentido esse padrão. Tá. Então, primeiro ponto. O homem tem que trabalhar mais que a mulher. E o ideal é que ele ganhe mais do que a mulher. Tá. Mas caso, né, sei lá, a mulher foi promovida, uma mulher, enfim, ganha mais do que o homem. Eu não vejo problema a mulher ganhar mais do que o homem desde que ela não trabalhe mais do que o homem. Tá. O homem tem que ter essa postura do sustento. Então, um homem que ele está encostado, ele está desempregado, ele não está fazendo nenhum movimento para isso. Um homem que está lá jogando videogame ou ganha mal, mas está acomodado. E a mulher está ali tentando prosperar, tentando crescer. E o homem está acomodado, isso não funciona. Entendi. Então, assim, por mais que no casamento a minha visão é que não tem que ter essa divisão, né? O meu dinheiro, o seu dinheiro. Mas é importante que o homem esteja com essa postura do provimento. Entendi. Não é que ele tenha que ser capaz de bancar tudo 100% sozinho, se ele não tiver essa condição ainda. Mas ele tem que ter a obrigação de eu te dou essa proteção. Entendi. Então, ainda que a mulher esteja ganhando mais, ele tem que ter essa questão as nossas necessidades eu estou bancando. Entendeu? Então, assim, a mulher só não pode trabalhar mais do que o homem, porque ela começa a inverter. Ela começa a ficar sobrecarregada, ela começa a tratar ele como filho, ela começa a olhar para ele perdendo a admiração. Então, eu acho que é nesse sentido. E para você não existe uma questão de acordo de papéis, de tipo, não, deixa que eu vou trabalhar aqui, porque a gente vê cada vez mais, né, mulheres, tipo, CEO de não sei o quê, donas da empresa e tudo mais, uma coisa que a gente não via, né, muito antigamente, né? Sim. Então, até que ponto isso é positivo no teu ponto de vista e até que ponto não é, porque às vezes, né, acredito aí, até onde é a linha do isso é machismo, isso feminismo, sabe? É muito complexo, né? Todas essas coisas, né? E eu vejo que se é uma organização entre as pessoas desses papéis, tipo, poxa, a mulher vai trabalhar ela ali e ela ganha e ela trabalha talvez mais, talvez do que o homem, mas é um acordo que foi feito e ele vai ficar em casa, ele vai cuidar dos filhos e tudo mais. Na tua visão, existe uma possibilidade disso dar certo? Ou, de certa forma, está indo total contra a natureza e... Na minha visão, não funciona. Não funciona. Por conta da natureza. Entendi. A mulher, hoje, né? Ela, de fato, ela tem que buscar a independência dela, tem que ter o trabalho dela, tem que ter o dinheiro dela. Mas quando a gente está pensando em uma união, né, num casamento... A mulher ela tem que funcionar mais, ter mais obrigações dentro de casa. Entendi. A mulher sabe melhor cuidar do lar, né? A gente sabe. Quando você entra na casa de uma mulher solteira e de um homem solteiro, você consegue perceber a diferença. Porque a mulher tem essa capacidade de transformar um lugar num lar. Um homem não tem tanta aptidão para isso. Entendi. Então, você percebe que é algo da natureza. A mulher consegue administrar o lar melhor, né? As refeições, o cuidado da casa... a questão com os filhos. O homem também tem que ajudar e cuidar disso. Só que eu penso que a obrigação maior dele é o provimento. Entendi. É trazer o sustento. E a mulher administra dentro. Entendi. Não que a mulher também não tenha que buscar o sustento. Sim. Só que é na questão de prioridade. Acho que a prioridade da mulher é o lar e depois o trabalho. E a prioridade do homem é o trabalho e depois o lar. Nesse sentido de provimento. Entendi. Vamos fazer aquele experimento, né? Depois com você. Colocar você versus 30 feministas e a gente fazer uma bagunça ali. Pra gente ver o que sai daí. Porque é bem polêmico isso, né?
Porque a gente, né, vê talvez pessoas nesse sentido, né? Mulheres que não querem mais um relacionamento, que demoram muito para ter um relacionamento mais estável, mulheres que, não, eu sou independente, não dependo de homem, tal, não sei o quê. Então, não tinha isso há anos atrás e hoje existe, né? Mas o que eu tenho visto que tem acontecido muito com grandes empresárias, né? Mulheres que falaram assim, não, eu quero apostar tudo na minha carreira. Tá. E aí, nisso, elas não conseguiram, então, ter uma família. Elas não conseguiram ficar num relacionamento, não tiveram tempo para ter filho, porque o filho ia atrapalhar e tudo mais. Só que depois que elas já estão com a vida financeira estabilizada, carreira estabilizadas, elas olham para o lado e não tem ninguém. E aí vem esse lugar de eu preferia ter construído uma família, mesmo que seja numa situação mais simples, né? Por exemplo, Entendi. hoje a realidade delas é de luxo, muito dinheiro e tudo. Eu preferia não ter tanto dinheiro, mas ter um bebê para cuidar. Entendi. Eu preferia não ter tanto dinheiro, mas saber que eu vou ter um marido para cuidar de mim se eu estiver doente lá na velhice. Entendi. Então, esse lugar de o lugar da mulher no mercado, né? De crescer na carreira, de ser empresária, de ser as grandes CEOs e tudo, veio muito também dessa questão da competição com o homem, o que eu não estou dizendo que não deva ter, né? Como eu disse, a mulher, né? Assim como eu empreendo e tudo, tem meu dinheiro, é importante, a mulher tem que ter essa autonomia, mas se ela colocar o trabalho acima, ela não vai conseguir sustentar os relacionamentos. Entendi. O trabalho ele tem que estar abaixo do casamento. Porque senão ela vai... A prioridade número 1 dela é trabalho e dinheiro. E aí, nisso, ela já inverte a ordem ali, porque o homem vai ser sempre em segundo plano e vai ser mais fraco do que ela. Então, eu acredito que é muito uma questão. Eu sigo nas redes CEOs, empresários e tudo que tem famílias estruturadas, mas tem seu negócio. Né? Então, é a questão da... Não é que não pode, a mulher não tem que trabalhar, nada a ver. Mas é a questão da prioridade. Se ela coloca o casamento ou o trabalho acima. Entendi. E é aí que tá. Polêmico. Complete a frase. Toma o seu gole de água aí primeiro, fazendo um... Complete a frase. Feminilidade não é... Ser boazinha. Por quê? Porque tem muita mulher que confunde ser feminina com ser permissiva, com ser sonsa mesmo, né? E não é isso. Pelo contrário, ser feminina é saber estabelecer limites, é ter discernimento, mas seguir de acordo com a sua natureza. Qual que é a verdade mais dura que você teve que aceitar para você se tornar, para você amadurecer? A verdade mais dura? Porque você disse que você não entendia isso, que você era de uma forma totalmente diferente, e aí você não entendia muito bem porque as coisas aconteciam, e aí você foi entendendo, foi mudando, e aí, né, foi melhorando talvez ali, né, as relações. E o que você teve que aceitar que, tipo, se falasse com a Cecília de alguns anos atrás, ela fala assim, você tá louca, você tá maluca. O que você teve que aceitar que talvez lá atrás aquele orgulho não deixasse você... que foi mais difícil para que você aceitasse? Teve alguma coisa assim? Eu acho que foi essa questão de respeitar o lugar do homem, de fato. Porque eu não respeitava, entendeu? Então, quando nessa transição de dar espaço para o homem, de deixar o homem pagar, que eu não deixava, de deixar o homem... eu era do tipo assim, teve uma vez que eu estava andando, e aí o meu cadastro desamarrou. E aí o rapaz que estava comigo, ele veio para amarrar. E eu falei, não precisa, eu tenho mão. Eita Deus. Por que você acha que você tem que amarrar o meu cadastro? Então eu era desse tipo, entendeu? Entendi. Eu era bem agressiva, bem reativa.
Entendi. Em qualquer coisa que o homem fosse fazer no sentido de gentileza, Aham. eu achava que era machismo. Entendi. Eu falava, só porque você acha que você é mais forte do que eu, você vai abrir a porta do carro? Uhum. Então, eu tive que tratar muito dentro de mim essa imaturidade mesmo, esse olhar de reatividade. Então, foi nesse lugar de respeitar o homem e entender que não é tudo que era machismo, né? Pelo contrário, o homem estava tentando ser cavalheiro, ser cuidadoso comigo. Então, na época lá dessa virada, eu acho que foi esse respeitar o lugar do homem e deixar ele fazer o papel dele. Entendi. Hoje isso já é bem natural para mim. Mas na época eu lembro que foi difícil eu me conter, né? Quando eu estava nesse período de transição, vinha esse impulso de diminuir o homem. Entendi. Só que hoje isso já não existe mais. Entendi. E hoje como que você ajuda a... Você é focada nas mulheres. Isso. No atendimento feminino. E como que você ajuda elas? Como que é teu trabalho hoje? De que forma você atende? Como que as pessoas te acham que querem, né, enfim, amadurecer, que precisam, que entenderam que precisam de você? Uhum. Que formato que você tem hoje? Então, eu produzo conteúdo todos os dias no Insta. Todos os dias tem algum post no feed, estou respondendo em caixinhas. Tem uma comunidade chamada Postura de Mulher. Legal. Então, lá tem muitas aulas, tem desafios, né? Eu falo sobre relacionamento com os pais também, que é muito importante, ansiedade, sobre relacionamento. Tem um módulo lá só sobre relacionamento. Uhum. Que mais? Tem vários desafios, por exemplo, o desafio autogoverno, o desafio virando adulta, desafio postura de mulher, que são desafios de uma semana. Ela assiste uma aula por dia e vai treinando ali alguma habilidade. Tem aulas com convidados, enfim. Tem várias aulas importantes sobre isso. Comunicação agressiva, comunicação permissiva, a mulher masculina, como deixar de ser masculina. Essas aulas, elas... Então, você tem o conteúdo aberto que está no Instagram. Isso. Aí, essas aulas, elas estão lá no Instagram também? Não, onde é que tá? É uma plataforma fechada. Ah, tá. Tá lá na tua bio, tem o link. Isso. Tá. É a comunidade Postura de Mulher. Tá, beleza. Tá? Fechou. E, fora isso, tem os atendimentos. Uhum. Então, eu só atendo online. Então, trabalho com planos de atendimento. Tá. E atendo todas as várias demandas, né? Apesar de que eu falo muito sobre feminilidade, vem outras demandas também, como ansiedade, depressão, autoestima, insegurança. Relacionamento também vem bastante. Então, as demandas são variadas. Por quê? Porque eu gosto de ter várias abordagens, né? Geralmente, o psicólogo tem só uma abordagem, que é ou é TCC, ou é psicanálise, ou é sistêmica. E eu acho que quando o psicólogo ele tem só uma abordagem, ele limita muito. Porque tem demandas que o paciente vai trazer que eu não consigo tratar só com a TCC, por exemplo. Então, quanto mais abordagens eu domino, mais eu consigo ajudar o paciente. Então, eu gosto muito eu uso tanto algumas bases da psicanálise, quanto psicologia existencial, psicologia tomista e a sistêmica também. São as principais que eu uso assim. E geralmente eu tenho muitos feedbacks positivos, né? Tem depoimentos muito bons. Eu falo que, como eu disse, né, quem decide se desenvolve rápido, e eu gosto de uma abordagem mais breve. Eu falo que se a pessoa está fazendo terapia há muito tempo e não está vendo resultado, tem alguma coisa de errado, porque o objetivo é que ela caminhe sozinha o mais rápido possível. Então, eu gosto de ver, de fato, a mudança do paciente. É o que eu mais gosto de fazer, é atender, porque eu consigo ver essa transição do ponto A para o ponto B, sabe? A pessoa melhorando o comportamento, deixando de ser ansiosa, deixando de ser deprimida. Então, é muito bom. Gosto muito dessa área. Show de bola. E para te encontrar nas redes sociais, como é que faz? É no @Ceci_Rodrigues. C-E-C-I-C-I. C-E-C-I. Isso. _Rodrigues C. Legal. Rodrigues C no final. Isso. E em breve vai ter a série A Ordem, O Amor em Ordem. Que por acaso foi nesse estúdio que foi gravado. Foi. É isso aí, que é você com o Saulo. Foi com o Saulo. Qual que é a ideia dessa série? Então, a gente explicou sobre a simbólica feminina e a simbólica masculina. Tá. Né? Falando dessa mesma questão de masculinidade e feminilidade. Porque o Saulo também já veio, né, de um lugar que ele também já foi um homem passivo e eu já fui uma mulher masculina, e hoje os dois estão muito equilibrados, né, e muito alinhados. Legal. Então a gente contou sobre a nossa história, a gente respondeu, né, várias perguntas também de seguidoras.
Então lá vai ter um conteúdo bem profundo e objetivo também ao mesmo tempo. Para quem quer aprender sobre como ser feminina, entender como que um casal é quando tá cada um na sua polaridade. Legal. E aí, quando que vai ser? Tem data para o lançamento? Então, ainda nesse mês de novembro. Em novembro. Show de bola. E aí, agora, né, a gente não terminou ainda, mas já vamos para a nossa última dinâmica aqui desse podcast, que é o perfil empreendedor, né? O que é esse perfil empreendedor? A gente quer entender um pouco do perfil das pessoas que passam por aqui, né? Se são pessoas que normalmente têm um bom resultado como empreendedor, que são referência, enfim. Então a gente quer entender se tem alguma coisa em comum entre essas pessoas pra gente ver se, se eu seguir por aqui vai dar mais ou menos certo, porque, maior galera que tá passando por aqui tá falando a mesma coisa. E a gente talvez, se eu não me engano, é o episódio 40 esse, 40, 41. Então já tiveram 40 ou 41 pessoas que passaram por aqui, então a gente quer entender isso, né? Entender essa média. Então eu vou te fazer umas perguntas, resposta rápida, direta, depois pode dar uma explicada ali no que é, tá? Uma pessoa que te inspira e que as pessoas que estão em casa também podem acompanhar essa pessoa. O Ítalo Marcilli. Ítalo Marcilli. Por quê? Ele é um psiquiatra que foi com quem eu fiz essa especialização em psicoterapia. Então, ele tem uma abordagem muito conservadora, um olhar mais... Ele fala muito sobre o amadurecimento humano. Tá. Então, acho que vale a pena. Ele tem alguns livros também que são muito bons. Quem gosta dessa área, vale a pena ler e seguir ele. Show de bola. E é o seguinte, Cecília, vamos imaginar que agora tudo que tem a ver com música, você não vai ter mais pra onde fugir. E aí, cara, se você pegar o teu celular, entrar no aplicativo do Spotify, né, aplicativo de música, você for pro carro, se você for num show, cara, independente de onde você for, só vai tocar essa música pro resto da tua vida. Que música que você escolheria? Essa é difícil, né? Essa é. Eu gosto muito da música Eu Cuido dos Detalhes, da Isadora Pompeu. Legal. Isadora Pompeu, Eu Cuido dos Detalhes. Eu Cuido dos Detalhes. Tá. E por que você gosta dessa música? Porque é uma música que me acalma muito. É uma música que fala de que Deus está cuidando de tudo. Né? Então, traz essa questão de essa tranquilidade, assim, principalmente se você estiver ansiosa com alguma coisa. Entendi. Então, é um movimento de entregar mesmo. Entendi. Próxima pergunta. Uma frase que você leva com você, ou uma frase que virou a chave para você, que faz muito sentido para você, que você repete muito, talvez. Tem alguma frase assim? Eu sempre falo que o melhor está por vir. Bom. Sempre penso isso. E por que essa frase... Por que você repete muito essa frase? Porque se eu estiver passando por alguma coisa difícil, essa frase me dá esperança. Tá. E se eu estiver passando por algo bom, essa frase não me deixa acomodar. Boa, gostei. Muito bom. Então, sempre falo isso, o melhor está por vir. Isso aí. Porque tudo que a gente vive é um momento, né? É uma situação ali que às vezes a gente, né, arranca o cabelo por causa de uma situação, do momento que você está passando, mas aquilo vai passar, né? Vai mudar, você vai... É que nem as pessoas falam, nossa, eu tô desesperado porque eu tô devendo, não sei o que, tal. E às vezes a pessoa tá 20 anos devendo e ela ainda tá desesperada que ela tá 20 anos devendo. Ou seja, cara, você já tá 20 anos devendo, então fica calma e resolve a situação. Mas, mano, não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Tipo assim, você vai passar, você vai continuar ali a tua vida, né? Agora pensa diferente, né? Beleza, o que eu posso fazer então para mudar essa situação que eu já estou vivendo há um tempo, né? E aí, deixar de sofrer, né? Que foi uma coisa que você falou também, de deixar de sofrer com as coisas, né? Então, acho que essa frase tem total sentido, bem legal. Gostei. Eu gosto muito dela.
E o melhor livro que você já leu? As 12 Regras da Vida, de Jordan Peterson. Jordan Peterson. Por quê? Porque ele também traz esse olhar mais realista das coisas. Então, eu tenho uma tendência, né, do meu temperamento a levitar demais, a viajar. Tá. Então, por isso que eu gosto de coisas bem concretas, bem realistas, para ficar com o pé no chão, entendeu? Então, o Ítalo Marcilli também tem essa conduta, e o Jordan também. Ele ensina 12 regras. Também ele traz muita simbologia, mas ele fala, inclusive, dessa questão do masculino, do feminino. Ele fala sobre postura, sobre ser alguém com quem contar, sobre servir, sobre ser útil. Então, eu gosto muito desse livro por isso, porque me relembra do que é fundamental. Show de bola. O que você falaria para Cecília antes de empreender? Que eu falaria... Você trabalhou já como CLT? Já trabalhei como vendedora de várias lojas, já trabalhei como telemarketing, como provador de loja masculina, loja feminina, shopping, loja de colchão. Olha só. A gente não falou disso, né? Depois que eu perguntei. Sim. E aí, né, no momento que você falou, poxa, vou empreender, né? E aí, como é que foi? Porque você se formou ali, você poderia... Na verdade, você já estava, né, criando conteúdo e tudo mais, né? Sim, porque apesar de que eu sempre trabalhei, né, em comércio, assim, sempre gostei da área de terapia. Só que quando eu era matura, eu também era terapeuta de uma técnica que chamava Theta Healing. Conheço. Então, conhece? Uhum. É uma terapia mais holística, mais energética e tudo. Sim. Então, eu já produzia conteúdo falando sobre isso, né? Sobre limpeza de chakras e tudo. E aí, depois, justamente porque eu queria algo mais concreto, eu fui e saí. Então, tem muito tempo que eu falo, que eu produzo conteúdo. Só que eu fui mudando ao longo do tempo, né? E aí, esqueci a pergunta. E aí, qual foi o momento que você resolveu, né, empreender? Ah, tá. Né? E o que você falaria para você nesse momento antes, né? Sim. E aí o meu último trabalho foi um trabalho numa loja de roupa masculina, no centro da minha cidade. E aí, nisso, eu já tinha mudado meu conteúdo. E aí, eu não podia oferecer terapia ainda porque eu não era formada. O primeiro serviço que eu ofereci chamava aconselhamento feminino. Tá. Que era como se fosse uma mentoria que eu ensinava a ser feminina. Caramba. E aí eu pedi uma semana de férias nessa loja. E eu falei assim, eu vou com tudo. Eu vou tentar produzir conteúdo e agendar. E aí, essa semana, eu vendi o que eu vendia no mês. Aí eu pedi ao meu chefe mais uma semana. Falei, tem como você me arrumar mais uma semana de férias? E eu falei assim, vou testar de novo. Daí eu vendi nessas 2 semanas 4 vezes o que eu ganhava no mês. Nossa. Aí eu falei, não volto mais. Caramba. Não volto mais. E assim foi. Daí eu não voltei mais e aí eu fiquei focando só ali no Insta e produção de conteúdo e tudo, e captação de pacientes. Aí depois eu parei com aconselhamento feminino e foquei só em terapia. E aí um bom tempo depois que eu fui vender curso mesmo. Eu vendi alguns desafios assim dentro do Insta mesmo, mas comunidade, cursos, foi mais recente. E então você ali produzia conteúdo e tudo mais, você trabalhava nessa loja, e aí, só que aí essa captação que você fez, essas vendas que você fez, foram de pessoas que te acompanhavam no Instagram, você não conhecia elas pessoalmente? Não, tudo no Insta. Caramba. Tudo do Insta, até hoje. Caramba. Porque, pelo que você falou, as pessoas que estavam ao teu redor, tipo, as pessoas mais te julgavam do que qualquer outra coisa, né? Só que aí, como o meu conteúdo estava ficando muito polêmico, tava tendo um bom engajamento, né? Assim que você muda de abordagem, era outro extremo, então deu aquela estremecida, né? Só que também atraí muitas pessoas para o meu Insta com esse olhar mais conservador, mais buscando essa maturidade. E assim foi. É isso que foi o início, assim. Então, o que eu diria para mim? Para continuar confiando. Porque
de fato, assim, principalmente quando eu olho para alguns depoimentos que eu já tive, através desse olhar, teve muitas pessoas que conseguiram restaurar casamentos, que conseguiram sair de uma vida promíscua, né, de pegação, de festa, e hoje estão em relacionamentos bons, estão com condutas mais maduras, de mais valor. Então, isso é muito gratificante, assim, quando eu olho. Então, é continuar confiando e continuar fazendo, porque eu acredito que o caminho seja esse. Show de bola. Agora é o seguinte, nessa câmera aqui, você vai olhar para ela, e aí eu quero que você deixe um recado nessa câmera para você mesmo. Nossa! Só que esse recado você vai ver daqui 5 anos. Então imagina que daqui... Imagina não, isso vai acontecer. Então hoje nós estamos aqui, ó, em novembro. Então vamos imaginar novembro de 2025. Então quando for novembro de 2030, você vai lembrar que você participou desse podcast. E aí você vai falar, putz, vou lá ver a mensagem que eu deixei. Que mensagem que você quer deixar para você mesmo, para você assistir 5 anos para frente? Uma mensagem? Nossa, essa você me pegou. Como que você quer estar? Como que você quer estar se sentindo? Aquela pessoa que vai estar lá assistindo, o que você quer falar para ela? Tá, vamos lá. Então, como se fosse um recado mesmo para mim? Isso. Aham. Tá. Vamos lá. Cecília, daqui 5 anos, você vai estar assistindo isso. Eu tenho certeza que você vai estar num... Muito difícil isso. Fala, você tá com filtros aí que eu tô sentindo. Você tá querendo falar e não tá falando. Você vai estar vivendo uma vida muito satisfatória. Você vai estar num bom casamento, com filhos. Você vai ter ajudado ainda mais pessoas, ainda mais pacientes, alunas, a seguirem nesse caminho de amadurecimento, de fortalecimento da moral, dos valores, de estarem também podendo viver o que é estar dentro de um bom relacionamento, um relacionamento equilibrado, um relacionamento que te traz essa sensação de plenitude e de proteção. E eu acredito que isso é o que muitas mulheres buscam. Então, hoje, as mulheres que você acompanha no consultório, as mulheres que te acompanham nas aulas, estão sendo orientadas para continuar traçando esse caminho. E eu tenho certeza que Deus, de alguma forma, usa o seu trabalho para alcançar essas mulheres. Então, não é sobre você, é sobre o que Deus tem para fazer na vida dos outros através de você. E usar o seu testemunho como argumento, né? Para que mais mulheres possam e mais famílias possam ser restauradas através desse conhecimento, de buscar a maturidade, buscar o fortalecimento espiritual, de buscar fazer o que deve ser feito, sempre servindo e sendo útil. Então, continue firme, que você vai conseguir viver tudo que você quer, assim como já está vivendo. Ô, louco, baita mensagem, hein? Pra quem tava com dificuldade. Show de bola, Cecília. E hoje o que faz, agora saindo até aqui do perfil empreendedor, mas o que faz tua vida ter propósito? O que faz você, quando tiver velhinho, olhar para trás e falar, valeu a pena? Eu acho que é construir uma família. É o que eu mais sonho, assim, ser mãe, ser esposa e crescer cada vez mais no meu trabalho. Com esse propósito de ajudar outras pessoas, de fato, sabe? Porque eu sei que tem muitas mulheres que ainda estão perdidas como eu era. E eu sei o quanto que é bom estar nesse lugar de mais estabilidade, mais maturidade. Então, eu diria que o meu propósito é esse, né? Usar a minha vida como testemunho mesmo, do que eu já fui, do que eu sou e do que eu ensino. Isso aí. Pessoal, estivemos aqui hoje com Cecília Rodrigues, trazendo aqui muito conhecimento para a gente de um nicho, né, de um segmento que a gente nunca teve aqui nesse podcast, né? Então, acredito que
possa ter trazido muitas visões, né, pra gente, muitas formas de olhar para isso, né? Talvez nem eu tenha olhado assim, né, para esse assunto, né? A gente vai vivendo, né, e vai fazendo as coisas, mas no final das contas a gente acaba às vezes não olhando especificamente para as energias, né, para os papéis e tudo mais, mas você vê como é importante, né, a gente olhar para tudo e entender a visão do outro, né? Então você estuda e estudou por muito tempo isso para poder estar aqui e falar, né, do que você trouxe aqui pra gente, tá? Então, é um prazer te receber aqui, tá? Acho que você trouxe muita informação pertinente, importante pra galera. E que mensagem que você quer deixar pro pessoal que tá assistindo a gente? Aproveita esse momento, deixa essa mensagem pra galera. Eu que agradeço, tá, pelo convite. Fiquei muito feliz pelo convite de trazer esse conteúdo para mais pessoas. Legal. Então, eu agradeço muito. E eu queria reforçar isso, para que vocês busquem esse amadurecimento, busquem cada vez mais ter essa postura mais feminina ou mais masculina para os homens. E quem quiser se aprofundar nisso, fiquem atentos, me sigam lá no Insta, porque eu vou disponibilizar essa série que chama O Amor em Ordem, e aí a gente vai falar mais ainda sobre isso. E quem entrar na série também vai ganhar o manual do casal e vai ganhar acesso à comunidade Postura de Mulher também, porque assim a gente aprofunda mais e vocês ficam mais próximas para poder tirar dúvidas, para poder entender melhor sobre isso. É isso aí, galera. Então, finalizamos aqui, ó. Vou colocar nessa câmera do meio aqui, ó. Finalizamos aqui esse episódio, tá? Obrigado pela tua audiência, obrigado por você estar aqui assistindo. É sempre um prazer estar aqui e eu estou no papel de aluno, né? Eu trago as pessoas aqui, busco extrair o máximo para eu aprender junto com você, né? Para a gente aprender junto, representar você aqui sentado nessa cadeira, para a gente poder destrinchar os assuntos aqui nesse podcast. Então, agradeço, tá? Uma boa noite para todos vocês. Espero que vocês estejam agora nesse momento pedindo o lanche lá do Pareja, tá? Que vocês, né, já tenham... Inclusive, ó, uma coisa que eu esqueci de falar. Tem o cupom WAVE, tá? Lá no Pareja. Então, você tem desconto para quem assiste aqui o nosso podcast. E, galera, muito obrigado. Toda terça-feira às 19 horas, sempre é disponibilizado aqui nesse canal um episódio novo de um bate-papo novo com um especialista sobre o assunto, trazendo pra gente mais conhecimento, expandindo a nossa forma de pensar, expandindo aí a nossa tomada de decisão, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar é que, assim, as pessoas falam, Thiago, você é criativo. E por muito tempo eu não me achava criativo. Por muito tempo eu não entendia o que é ser criativo. E criatividade nada mais é do que repertório. Então hoje talvez eu consiga tomar algumas decisões, eu consiga achar soluções diferentes, porque eu busco aprender coisas novas, eu busco estar com pessoas diferentes, aprender coisas que talvez eu não conhecia, né? Ser curioso. Então isso me traz repertório para eu ser mais criativo. Então esse podcast tem esse papel aqui com vocês. Então, galera, muito obrigado, uma boa noite a todos. E assim a gente se despede aqui desse episódio. Quer falar mais alguma coisa? Só te agradecer, né? E um abraço para todos. Muito obrigada. É isso aí, galera. Boa noite, valeu, tchau, tchau. Beijo. Beijão.